para que também o teu Filho te glorifique a ti. Uma pessoa nasce do Espírito Santo, essa criatura se torna a glória de Deus aqui na terra. E o que ele espera dessa criatura é que ela venha agradá-lo com a sua própria vida. Nós vamos falar a respeito do que Jesus falou, do que ele ensinou, do que ele deixou como legado para nós. Mas você vai entender perfeitamente o que significa o reino de Deus. O reino que Jesus disse para Nicodemos: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ver, nem ver. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus aqui na terra, digamos, é os céus aqui na terra. São os céus aqui na terra. Embora que os céus, o reino dos céus, sejam lá em cima, aonde vive o nosso Deus, mas aqui na terra, quando nós entramos no reino de Deus, nós podemos ver o reino dos céus. E isso alimenta a nossa fé, sustenta a nossa fé. Diante de todos os problemas que enfrentamos aqui embaixo, eles se tornam insignificantes diante da visão, do entendimento do que é o reino dos céus, que você tem acesso primeiro quando entra no reino de Deus. Mas para entrar no reino de Deus, o que tem que ser feito? Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Não é religião, não é igreja universal, não. O reino de Deus, Jesus disse, está dentro de vocês, está dentro de vós. Quer dizer, está disponível para todos, mas nem todos têm esse interesse. Mas você vai entender agora o que é o reino de Deus. Antes de fazê-lo, eu queria chamar aqui à frente aqueles que dizem: o bispo, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não tenho certeza. Se eu morrer agora, eu estou condenado, porque eu não tenho certeza da minha salvação. Eu tenho sido essa pessoa cheia de erros, falhas. Eu tento acertar, mas eu falho mais, eu erro mais do que acerto. Eu não tenho certeza da minha salvação. Isso é um problema. Então, se você é essa criatura que está nessa situação, vem aqui à frente, vamos orar para você. Nós vamos orar para você, a você seja revelado o reino de Deus. As demais pessoas podem sentar. Graças a Deus. Quando o Espírito Santo nos revela o reino de Deus, é porque Ele aceitou a pessoa
que Ele revelou. Amém? Isso é uma coisa dele para com cada um de nós. É uma coisa pessoal. Ele e você. Ele e a pessoa que Ele escolheu. Então, eu oro, eu clamo, nós ensinamos, mas só Ele pode fazer esse milagre. Entendeu? Está entendendo? Qual é a minha parte nisso, bispo? Qual é a minha participação? Você tem que querer. Você tem que ter disposição para isso. Então, se você está aqui à frente, você não está aqui à frente, espero eu, você não está aqui à frente para receber uma oração, para ser curado de uma enfermidade, para resolver um problema econômico, para resolver um problema emocional, nada disso. Você está aqui na frente para resolver o problema maior na sua vida, que é o reino de Deus. Quando você entra no reino de Deus, acabou. Você deixa de ser um perdedor para ser um ganhador. Você deixa de ser um perdido para saber, não, agora eu sei em quem tenho crido. Agora eu sei que Deus existe. Agora eu sei que Ele é comigo. Independente do que está escrito na Bíblia, agora eu sei. Entenderam? Isso tem que acontecer com você. E eu não posso fazer isso. É só o Espírito Santo. Ninguém pode fazer isso. Só o Espírito Santo e você. A sua participação é estar, meu Deus, tem misericórdia de mim. Amém? Tem misericórdia de mim. Eu quero. Eu estou pronto. Qual é o preço que eu tenho que pagar? O que eu tenho que fazer? Ele vai te orientar. Amém? Feche os seus olhos, coloque suas mãos no coração e, por favor, concentre a sua fé. Jesus está aqui. Ele trouxe você aqui. A pessoa do Espírito Santo trouxe você aqui. E o trouxe até Ele. Jesus diz na sua palavra: ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Então, Senhor, eu te peço por essas pessoas aqui. Eu creio que elas foram trazidas por Ti, inclusive aquelas que estão nos assistindo em casa, no presídio, no hospital, numa clínica, estão lá fora, mas estão participando dessa transmissão. O Senhor as despertou para estarem conosco aqui no altar. Então eu peço que neste momento, meu Pai, pelo amor do Teu nome, sim, pelo amor do Teu nome, pelo amor da Tua palavra, pelo amor do Teu Espírito, venha revelar a essa criatura, venha revelar-se a esta pessoa, aqui agora, pelo nome de Jesus, pelo Espírito de Jesus, pela palavra de Jesus. Receba, amiga e amigo, o perdão de Deus. Já de cara você tem que saber disso. Ele perdoa você. Ele perdoa. Ele aceita você do jeito que você está. Mas Ele quer. E Ele cobra que você também perdoe as pessoas que lhe fizeram mal. Que você carrega mágoa e ressentimento. Isso não tenho dúvida. E se você perdoa, se você quer bem aquelas pessoas que fizeram mal a você, isso é perdoar. Então, em o nome do Senhor Jesus, conforme você perdoa, se você perdoa a pessoa que lhe fez mal, que lhe persegue, que lhe foi injusta, então faça menear a cabeça e dizer: sim, eu perdoo, eu perdoo. Faça isso aí agora.
Não olhe para mim não, por favor. Olhe para você. É você e Deus. É Ele e você. É Ele e você. O Espírito do Altíssimo Deus trouxe você aqui para abrir a porta do reino de Deus. Receba agora o perdão. Se você perdoa, então você automaticamente é perdoada. É perdoado. E com o perdão recebe a paz agora. Meu Senhor, eu posso pregar a Tua palavra, eu posso ensinar a Tua palavra, eu posso orar pelo Teu povo, mas só o Senhor pode perdoá-los. Só o Senhor pode se revelar para eles. Só o Senhor pode revelar o Rei, o Senhor Jesus para eles, o Salvador. O Senhor fez isso comigo, faça com elas também, meu Pai. Eu te suplico, Espírito Santo, em o nome de Jesus. Não deixe ninguém sair daqui esta noite da maneira como veio, meu Pai. Tem que haver uma mudança, porque nós não estamos aqui, meu Senhor, trocando, fazendo negócios. Nós não estamos aqui levando uma ideia. Não, nós estamos aqui porque sabemos que o Senhor está aqui agora. E o Senhor quer viver dentro de cada um de nós. E isso só o Senhor pode fazer. Em nome do Senhor Jesus, receba, amiga e amigo. Receba neste momento o Espírito de Deus, o Espírito que revela o reino de Deus para você. Abre a porta do reino de Deus para você. Em nome do Senhor Jesus. Aí sim, agora fale com Deus de acordo com o que está passando dentro de si, do seu coração. Fale com Ele. Talvez você tenha vontade, sinta uma vontade de fazer uma confissão. Confesse para Ele. Não é para mim não, nem para ninguém. É você e Ele. Talvez você diga, eu tenho vivido, enfim, você sabe o que está vivendo e só você. Fale com Ele, fale baixinho para ninguém ouvir, ninguém precisa saber da sua vida não, mas você precisa falar. Fala com Ele em nome do Senhor Jesus. Fala baixinho, mas fale. Abra sua boca em nome do Senhor Jesus. Isso, fale com Ele. Eu quero. É perda, tudo é perda. Tudo é perda.
se não tenho a ti? Cante orando e ore cantando, por favor. A tua palavra é o que me basta. Sem Jesus não sei pra onde ir. Sem tua palavra nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Com seus olhos fechados, cante. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua palavra é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Peça a Ele agora, amiga e amigo, para Ele vir sobre você. Ó Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o nosso Senhor está aqui. E eu peço, venha sobre a minha vida, me perdoe, me ajude. Eu não tenho vivido até aqui. Por favor, pelo nome do Senhor, pelo Espírito do Senhor, pela palavra do Senhor, venha sobre mim. Fale com Deus aí agora, isso. Faça a sua oração. A sua oração é sua, é privada. É você e Deus, Deus e você. É a sua fé, é a sua comunhão pessoal com Ele. Isso, fale com Deus. Se você quiser repetir estas mesmas palavras para Ele, você fique à vontade. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Fale com Deus, mas se você quiser orar cantando, cantar orando, fique à vontade. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua palavra é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua palavra é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Meu Pai, abra o entendimento do teu povo para que ele compreenda direitinho esta palavra, para que então ele venha tomar a decisão, fazer a escolha
escolha certa para colher os frutos da eternidade. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Podem sentar, por favor. Eu vou procurar passar para vocês ainda sobre o reino de Deus. Você vai entender o reino de Deus. Presta atenção, por favor. Quando, obviamente, os que já foram casados, ou os que já casaram, ou foram, enfim, estão casados, talvez o solteiro não entenda, mas vai ter uma ideia do que significa o casamento. Quando a gente casa, o que a gente quer? A gente quer casa. Sim ou não é? Não é assim? Ou você fica satisfeito em querer morar com mamãe ou papai? Não, você quer a sua casa. Você quer ter o seu cantinho, a sua privacidade. Não é assim? É ou não é? Pois bem, o reino de Deus é mais ou menos isso. É o reino de Deus, onde Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o comandante. Então, na sua casa, quando você casou, quando nós nos casamos, então ali nós instituímos as nossas regras, não é verdade? Sim ou não? Você combina com ela ou com ele, e ali fica determinadas as regras daquele lar. Aquele lar vai crescer com o nascimento das crianças. Não é assim? Sim ou não? Não é isso? Pois bem, assim também é o reino de Deus. Quando você tem na sua casa alguém que não combina com as regras lá na sua casa, dentro da sua casa, o que você faz? Das duas, uma, ou você expulsa, ou então você sai fora. Mas você não quer ficar dividindo aquela casa com dois reis. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? É a família. Quando a família é de Deus, então há uma união, uma unidade, ao amor, ao respeito, à submissão, há aquela convivência pacífica. Mas quando não há essa família santa, digamos assim, então o reino, aquele reinozinho se torna um inferno. Não é assim? Sim ou não? Sim ou não? É exatamente isso. O mundo é o reino do inferno. Ninguém se entende. Mas dentro do meu lar, na minha casa, no meu cantinho, no meu ninho, é paz. Eu tenho paz. Perfeita paz. É isso que é o reino de Deus. Agora, como que esse reino desenvolve, cresce, multiplica, vai crescendo? São os filhos, naturalmente, né? Vêm os filhos, depois os filhos trazem os netos, e os netos, os bisnetos, aí, não é assim? Então se constitui uma família grande, não é isso? Pois bem, o reino de Deus é assim. Quando nós encontramos com Jesus, nós tornamos-nos um com Ele. Ele é o nosso Senhor. Por isso que a gente o chama de Senhor Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida.
da nossa vontade, dos nossos desejos. Nossos desejos, nossas vontades têm que estar dentro do que está escrito na sua palavra. Agora, veja só o que o apóstolo Paulo, o que ele fala a respeito desse reino. No versículo 15, vamos colocar o primeiro versículo 15, meu filho, isso. Diz assim o Espírito Santo através dele: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Membros de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Um corpo com ela. Nós vimos na semana passada que Jesus e o Pai são um, não é isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele quer que nós sejamos um com Ele. Aí Ele diz aqui assim: não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então você vê que na família de Deus, no reino de Deus, quem faz parte do reino de Deus, da família de Deus, é um Espírito com Deus. Está aqui escrito, está aí. Ele fala primeiro do ajuntamento com uma meretriz, para deixar bem clara a separação, para deixar bem claro o entendimento. Todo mundo entende isso aqui, ou não entende? O que quer dizer quando se une com uma meretriz ou uma pessoa qualquer, que não seja meretriz, que seja a vizinha ou o vizinho? Então, é um corpo com aquela pessoa. O relacionamento sexual é pecado. O relacionamento tem que ser conjugal, quer dizer, com o marido ou com a esposa. E é sagrado, sagradíssimo. É sagradíssimo. É claro que o diabo deturpou tudo, mas Deus criou algo sagrado que representa a união nossa com Ele. Nós e Ele somos um. Você que é de Deus e Ele é um só Espírito. Um só Espírito. Então isso é santíssimo. Quer dizer, uma só mente, uma só cabeça, um só reino, o reino de Deus. Então fazemos parte desse reino único, cujo Senhor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja a responsabilidade que você tem, que nós temos para com o nosso corpo. Ele é sagradíssimo. Paulo fala aqui, como o Espírito Santo fala isso? Ele diz, versículo 18: fugir da fornicação. Fornicação é isso, sexo fora do casamento. Olha só, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica
peca contra o seu próprio corpo. Então vêm as doenças, as enfermidades, as doenças venéreas, etc. Tudo por causa disso. Porque um fornica com a outra, mas a outra está contaminada. Então fica a contaminação com esse outro, e ele vai fornicar com o outro, e, enfim, aquilo vai crescendo. Aí vem a maldição sobre aquelas pessoas que cometem esse tipo de ato. Então ele fala: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. Não interessa se você é homem ou mulher. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele veio à existência, Deus o trouxe à vida para que o Espírito Santo morasse nele. É o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Quer dizer, o meu corpo não é meu. O meu corpo é de Deus, é para Deus. O seu corpo também é para Deus. O que você faz com o seu corpo, se você faz a sua vontade, se você atua de forma que você agrada ao seu corpo, a sua mente, os seus desejos, então você está fora do reino de Deus, ou não está? A mesma coisa a pessoa que fornica com outra pessoa, fora do casamento, então ela está traindo o seu parceiro, ou esposa, ou marido. Quer dizer, aí vem as convulsões, confusões, problemas. É o reino deste mundo. Reino deste mundo. Que você vê no mundo, toda desgraça, tudo que por causa de a família, que é célula máter, principal, mãe da sociedade, foi destruída completamente, e tem sido destruída. Inclusive, quando se fala em movimentos contra a família, é claro que esses movimentos contra a família são movimentos absolutamente, radicalmente satânicos, diabólicos, porque dizem respeito ao reino do inferno, ao reino de Satanás, ao reino da desobediência, rebeldia contra Deus. Porque o nosso corpo não foi feito para fornicar, o nosso corpo foi feito para a habitação de Deus. De forma que o relacionamento conjugal é santificado por Deus. Por exemplo, o normal é o casal, quando faz o juramento no altar, Deus é a primeira testemunha. Se a pessoa crê em Deus, não crê em Deus, se a pessoa é de Deus, se não é de Deus, não importa. Deus é testemunha do compromisso que um está assumindo com o outro, porque o casamento é a instituição mais sagrada que existe na face da terra. É mais sagrado do que a igreja, o prédio. Por quê? Porque ali começa o reino de Deus, quer dizer,
deveria começar o reino de Deus. Mas não é assim que normalmente acontece. Então o mundo vive no reino do diabo. Pode acreditar que eu estou falando. Nós vivemos no reino do inferno. Esse reino do mundo aí é o reino do inferno. Mas do reino do inferno, Deus chama e escolhe aqueles que são sinceros, que estão vivendo no reino do inferno, mas não porque eles escolheram, mas porque eles não sabiam, não conhecem a verdade. Não conheceram a verdade, então viveram uma vida toda errada, mas Deus conhece o que há dentro da pessoa. Se há sinceridade, se há verdade, se há desejo de viver uma vida limpa, reta, de ter a sua casa, a sua família, porque esse foi o nosso desejo, Esté e eu. Nós tivemos esse desejo. Ela orava: ó meu Deus, eu quero casar com um homem que seja de Deus, que seja fiel a ti, porque se esse homem for fiel a ti, ele vai ser fiel a mim. E da mesma forma eu pedi a Deus: eu quero uma esposa que venha me ajudar, me auxiliar. Se ela for fiel a ti, ela vai ser fiel a mim. Se não é fiel a Deus, vai ser fiel a você? Nunca, jamais, em tempo algum. Entendeu? Sim ou não? Está entendendo? Nessa comparação, nós vemos o que é o reino de Deus. Você tem uma ideia do reino de Deus. Nós vivemos no reino desse mundo, mas nós podemos ter dentro da nossa casa o reino de Deus. E para onde quer que nós formos, Ele vai estar com a gente, para nos guardar, proteger do reino do mal. Quando Jesus diz assim: não nos deixes cair em tentação, na oração que ele faz, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do quê? O mal. Que é o mal? O diabo. É o diabo que é o mal. Livra-nos do mal. Deus quer exatamente isso. Ele quer habitar dentro de você. O relacionamento conjugal é santíssimo, é sagradíssimo. Foi Deus quem criou. Como temos falado, Ele fez a porca e também fez o parafuso. Não é? É ou não é? Foi Ele que fez, foi Ele que formou. Mas tudo santo, sagrado, perfeito, para que Ele pudesse habitar. E no casamento, quando os dois saem e vão para a lua de mel, o que é a lua de mel? A lua de mel é justamente o selo. Ali acontece o selo. Ali acontece verdadeiramente, fisicamente, a aliança entre os dois, porque um adentra ao outro. E foi isso que aconteceu da aliança de Deus com Abraão. Deus passou no meio dos animais, as partes dos animais. Eles foram partidos ao meio e Deus passou no meio. Se eu não me engano, capítulo 15 de Gênesis. Deus passou no meio dos animais, querendo dizer assim: olha, ô Abraão, se eu não cumprir a minha palavra com você, nesse trato, nessa aliança, nesse concerto, nesse casamento, você tem direito de fazer comigo o que foi feito com esses animais. Amém? Por isso é costume correr sangue. Tem que haver sangue. No casamento tem que haver o sangue. Na lua de mel, que fica registrado aquele casamento. E ninguém pode estar ali presente, mas Deus se faz presente. Amém. Deus se faz presente
sem tirar a sua liberdade, a nossa liberdade, e ele se sente feliz de ver a sua criação gerando outra vida, outras vidas. Amém? Entenderam? Então, isso é sagradíssimo. Você vê o reino de Deus quando você tem um encontro com Ele. Porque ele diz aqui: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E continua, ele diz: porque fostes comprados por bom preço. Qual foi o preço que Deus pagou por nós? Qual foi o preço que Deus pagou por nós? O seu sangue. O sangue de Jesus é um tipo do sangue do casamento, da união do homem com a mulher, do sagrado matrimônio. Você sabia disso? Você sabia disso? É isso mesmo. O sangue de Jesus é o que marca a aliança dele com aqueles que nele creem. Jesus fez correr o sangue dele, a vida dele. Por isso que ele não podia ser enforcado. Ele tinha que verter sangue, porque aquele sangue representava a aliança com aqueles, ou o casamento com aqueles que se unem com ele, que creem nele. Não crê só de boca, não é uma religiosidade, não, mas crê, vive de acordo com a vontade dele, quer fazer a vontade dele, porque ele é o Senhor da vida dela. Assim como ele é o marido e é o responsável pela sua casa, então o Senhor Jesus é o responsável pela minha vida, pela sua vida, quando há essa entrega total, essa, digamos, essa união, esse relacionamento, essa lua de mel. Quando você nasce de novo, é a lua de mel, você com Deus. Amém? É isso que acontece. Você nasce de novo, é uma nova criatura, uma nova mente, um novo coração. O corpo é o mesmo, porque o corpo fica por aí, é barro, mas a alma, o espírito, não. Agora é diferente. Diz ele, então, foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você entendeu? Você compreendeu? Sim ou não? Dá para entender isso? Dá. Casamento é isso. Casamento é uma aliança. Casamento é uma aliança. É um pacto que a gente faz com Deus. E muito legal isso. Vou falar para vocês. Olha só que bacana. O meio da igreja é aqui, né? Não é aqui? Então aí está a esposa, a noiva, pura, imaculada, que é a igreja. Amém? A igreja do Senhor Jesus é imaculada, é puríssima. A aliança que o nosso Senhor Jesus fez com a igreja foi passar entre ela, entrar, adentrar. Amém? No meio dela. Amém? Corre o sangue. Amém?
correu sangue. Não é isso que acontece? Essa é a regra do reino de Deus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, corre sangue de você. Qual o sangue? Você sacrifica a sua vida. Sim ou não? Mas com um detalhe: assim como na lua de mel o sacrifício corre sangue, dói, mas é uma dor com prazer. É ou não é, pessoal? Não é assim? Assim também é o cristão, é o que entra no reino de Deus. Ele geme por sacrificar, mas ele geme com alegria, porque sacrifica por uma causa, a causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Veja a santidade do que Deus criou. É claro, o mundo escolheu, o diabo fez tudo bagunçado. Homem com homem, mulher com mulher, enfim. Um homem, 10 mulheres, 10 homens, uma mulher, enfim, uma esculhambação desgraçada. O reino desse mundo. Mas esse é o reino da religião. O reino da religião é assim. Distorcido, conturbado, bagunça, não tem ordem, não tem disciplina, não tem respeito, nada. É tudo, cada um por si. É ou não é? Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, todos têm o mesmo Espírito. É um Espírito com Ele. Então, quando nós entramos no reino de Deus, nós nos submetemos uns aos outros. Amém? É ou não é? Há disciplina, há amor. Você perdoa, você é perdoado, você considera, não, eu falhei, eu errei com você, me perdoa. Não, irmão, acabou, não tem mais nada não. Isso no reino de Deus. A igreja do Senhor Jesus, a igreja espiritual, não é a igreja denominacional, não. A igreja espiritual é assim. Você é com todos e todos com você. Um por todos, todos por um. Amém? Então, quando você vê, por exemplo, na Igreja Universal, de vez em quando sai um pastor, sai um bispo, a mulher larga o marido, enfim, de vez em quando acontece isso. Aí, o que acontece? A pessoa que é de Deus, ela não está servindo ao homem, ela está servindo ao Senhor. Ela se mantém na sua disciplina com Deus. Saiu o pastor A, entrou o pastor B, não importa quem é o pastor. Desde que seja de Deus, então o rebanho vai seguindo. Amém? É por isso que a Igreja Universal do Reino de Deus cresce, mesmo diante de todos os desafios e problemas. Porque nós temos um só pensamento, uma só fé, uma só palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, quando se fala em reino de Deus, é reino de disciplina, de ordem, como o reino da sua casa, como o reino da minha casa. Amém. Amém? Amém. Não há briga pelo poder, não tem briga, porque um só é o Senhor. E nós todos somos membros do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é legal isso? Extraordinário, bacana. Então, por exemplo, você vem aqui, honestamente, você entra aqui, só título de exemplo, não tem nada, não tem pastor, não tem nada, não tem música tocando, não tem nada, mas você entra, você tem outras pessoas, tudo em paz. É ou não é? Não existe algazarra, não conversa e conta isso e conta piada, nada disso. Todos numa disciplina, todos
todos dentro de uma ordem, como se estivéssemos literalmente dentro da casa de Deus. É ou não é? Então você sente paz. As pessoas que chegam, elas ficam impressionadas. As pessoas que foram no dia 3 de abril, no Maracanã, em todos os lugares, um só espírito, uma só fé, uma ordem, uma disciplina. Por quê? Todos, mesmo aqueles que não eram convertidos, mas eles se sujeitaram ao reino de Deus ali presente. É o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus é aqui na terra. Quando você vê alguém fora da linha, você pode ter certeza que aquele elemento, ele é estranho ao corpo, porque o corpo do Senhor Jesus é perfeito. Amém, pessoal? Entendeu? Sim ou não? Está claro isso? Houve um sacrifício, houve um casamento, houve uma aliança, houve um pacto. E esse casamento faz a gente sentir-se seguro, bem, em paz. É ou não é? Então, se você está num ambiente como, por exemplo, no trabalho, você vai ver problemas, você vai ter problemas, porque cada um está num reino, o reino desse mundo, o reino desse mundo. Mas quando você vive no reino de Deus, você se protege naturalmente, você se guarda, você não vive em conluio com pessoas que não têm o mesmo espírito. Sim ou não? Não é verdade? Nem entre os entes queridos, parentes, é ou não é? Às vezes é parente, mas não está inserido dentro do reino de Deus. É difícil ter comunhão com pessoas assim, não é? Pense bem, o reino de Deus é reino de disciplina, de ordem, de justiça. Esse é o reino de Deus. Nós, claro, a Igreja Universal do Reino de Deus é uma instituição, mas o reino de Deus, nós temos os membros da instituição que são membros do reino de Deus, mas também nós temos membros que estão na instituição que não fazem parte do reino de Deus, porque não querem se submeter à autoridade única do reino de Deus, que é o próprio Deus. Então agora você tem uma ideia, uma visão do que é lá no céu. E como na oração de Jesus que nós falamos, o que Jesus fala? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo aqueles que me deste. Eu em ti, tu em mim e eles em nós. Amém? Ou nós neles. Isso é muito forte. Graças a Deus. Se você quiser, nesse momento, se você diz assim, ó bispo, eu tinha uma ideia errada com respeito a essa situação, eu achava que cada um tem a sua vontade, mas quem está no reino de Deus, todos querem fazer a vontade de Deus, não é? Talvez você não se ajuntou ainda com o Senhor e por isso não é o mesmo Espírito. Não se ajuntou. E se você quiser, ainda há tempo de você se ajuntar. Talvez você diga assim, bispo, eu não me ajuntei ainda. Eu tenho as minhas ideias, meus pensamentos, a minha filosofia, enfim, eu não consigo, eu não tenho conseguido. Mas se você quiser,
Vamos orar por você. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço, eu suplico por aqueles que estão nos assistindo em casa, no trabalho, no hospital, no presídio, onde quer que haja alguém participando dessa transmissão, o reino de Deus se apresenta para esse alguém agora, mesmo na prisão, mesmo lá condenado a não sei quantos anos de prisão, mas eles podem ser soltos para se juntarem contigo. Essa criatura que me ouve nesse momento e está aprisionada a uma situação, a uma confusão, mas quer se juntar contigo e ser um espírito contigo, meu Pai. Venha sobre ela agora, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, por favor, em nome do Senhor Jesus. E receba aí agora